própria, a estação certa que dará o seu próprio fruto. A palavra de ordem de Deus é frutificar. Mas até o fruto tem o seu tempo determinado. O fato de você receber uma promessa de frutificação e você ainda não está frutificando no devido tempo, não significa que você não vai frutificar. Jesus, ele encontrou uma figueira à beira do caminho, na estrada, e Jesus viu que aquela figueira não tinha frutos, mas tinha folhas. E Jesus foi e liberou uma palavra sobre aquela figueira e disse: nunca mais haja fruto em ti. E os discípulos, ao passarem novamente por aquela figueira, no retorno viu que ela estava seca. E eles ficaram maravilhados, porque de uma hora para outra a figueira secou-se. E foi até Jesus e perguntou: mas mestre, a figueira que tu lançaste a palavra, ela murchou, ela secou, ela morreu. E Jesus então tinha um propósito, porque ele lançou aquela palavra. Jesus queria ensinar aos seus discípulos o poder da palavra. E Jesus disse: tudo que vocês falarem, crendo no que vocês estão falando, vão acontecer. Então cuidado com o que vocês estão falando, porque vocês estão plantando algo que vai nascer, algo que vai acontecer. Então a gente tem que pensar antes de falar. Mas Jesus falou para ensinar, tinha um propósito. Mas aquela figueira não tinha frutos porque não era culpa dela, não era tempo. Ao tempo da figueira dar frutos, sim ou não? Ao tempo de você dar frutos, sim ou não? O fato de você ser enxertado pela boa oliveira, você ser enxertado na boa oliveira, o fato de você receber uma nova natureza, receber o DNA de Deus, não significa que você tem que dar fruto de imediato. Há um tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de dar fruto. O que o senhor quer dizer com tudo isso, pastor? É que nós precisamos aguardar o nosso tempo. O tempo de alguns chegou, mas se o seu ainda não chegou, aguarde, vai chegar. A gente não pode se precipitar. E quando chegar o tempo, não achar que você é a bola da vez. Tem que ter humildade. Tem que esperar Deus completar a obra. Aqui a gente vê um texto onde Eliseu, como pai, como mentor, como professor, ele tinha uma escola, e ali ele estava instruindo os filhos dos profetas, ele estava capacitando, ele estava treinando, e de repente, ele mandou um jovem pegar uma planta, uma erva, para fazer um caldo, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Aqui tem um detalhe: ele não conhecia daquilo que ele colheu, e colocou no caldo,
E de repente, quando todos estavam já tomando do caldo, eles clamaram ao profeta dizendo: a morte na panela. Homem de Deus, a morte na panela, está envenenada. E não puderam comer. E aí o homem de Deus simplesmente disse: trazei, pôs farinha e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. O que eu aprendo aqui nesta lição? É que, primeiro, um jovem, ele saiu para colher a erva para o caldo. E ele acabou colhendo algo que não conhecia e colocou na panela, comprometendo todo o projeto, a saúde de todos. E aqui eu quero dizer para você: nunca faça nada que você não tenha domínio, que você não a conheça. Se você não conhece, tenha a humildade de pedir a alguém que saiba, que conheça. Porque a falta de humildade aqui, irmãos, levou aquelas pessoas a estarem em perigo, até mesmo serem envenenadas, intoxicadas. Havia morte na panela. E qual foi a postura do homem de Deus? Ele não chegou ali, repreendeu na hora: mas rapaz, que você fez isso? Você quase mata todo mundo aqui. Qual foi a postura do homem de Deus? Ele: traga a farinha, deitai-a na panela. Ele chegou com a experiência que ele tinha, com o domínio da situação que estava sobre a autoridade dele. E ele foi e colocou sobre a panela, e a Bíblia diz que não havia mais morte na panela, e todos puderam então comer. O que eu aprendo com tudo isso aqui, irmãos? Nós precisamos respeitar aqueles que chegaram antes de nós, aqueles que Deus levantou antes de nós. Não podemos desprezá-los ou menosprezá-los, porque hoje Deus me deu o ministério, porque Deus hoje me levantou, porque Deus hoje está me usando, porque hoje Deus está me exaltando, hoje eu estou na mídia. Então eu não posso desprezar aqueles que vieram antes de mim. Pelo contrário, eu aprendi com eles. Se eu estou aqui hoje é porque alguém Deus levantou para investir na minha vida. Deus levantou para me mentorear, para me instruir, para me capacitar, para me treinar. Eu nunca vou esquecer aqueles que foram pais na minha vida. Hoje é o dia dos pais. O apóstolo Paulo diz que poucos são os pais, e muitos são os aios, né? São aqueles que ajudam, que tem o papel de pai, mas não é pai, né? É uma governanta, às vezes uma empregada, é um professor, é alguém que tem um ofício, uma finalidade, que está na ausência do pai, instruindo, mentoreando, né? Ajudando, mas não são pais, eles não têm a natureza de pai. Você coloca um filho para ser cuidado, você contrata uma secretária, né? Para cuidar do seu filho enquanto você vai trabalhar, ele nunca vai ser um pai. E muitos são aqueles que aparecem na nossa vida para tentar ocupar esse lugar de pai, mas nunca será pai. Porque pai, ele sabe como cuidar, ele sabe como tratar. O pai dá a vida pelo filho. Muitos são os aios, porém poucos os pais.
E significa que nós nunca devemos esquecer quem Deus colocou sobre nós. Hoje minha filha me ligou, falou: pai, eu vou estar de plantão hoje no hospital, mas eu quero logo te acordar com um carinho, com um beijo, mesmo de longe, né? Com um abraço que eu não posso dar, mas receba aí, meu pai, eu te amo, né? E onde é que vai ser hoje o almoço? Aí eu falei: filho, isso aí é promovido pelos filhos. Ah, mas os restaurantes estão fechados, não tem problema, a gente cria, a gente inventa. Aí quando eu acordo, aí Daniel tinha preparado um café da manhã para mim. Aí na hora que eu saí do quarto, ele: pai, parabéns pelo seu dia, eu te amo. Aqui que eu preparei para você, Aí eu ia jejuar, eu falei: não, eu vou tomar o café. Aí Leon estava lá, e aí na hora que ele me viu, ele veio todo assim, alegre, abracei ele, falei: já deu parabéns para o seu pai? E aí ele tomou café junto comigo ali, querendo comer o meu café, uma coisa mais linda e gostosa. Aí eu me senti muito feliz por essa preparação, né? Algo assim que Deus surpreende com coisas singelas, coisas pequenas, pelo reconhecimento, né? Daqui a pouco eu entro nas redes sociais, está lá fotos de cada um, né? Cada um posta a sua foto homenageando. Isso é muito lindo assim, porque esse é o legado que nós deixamos, não para os filhos, mas dentro deles. Legado não é aquilo que você deixa mas você deixa dentro, para ser seguido, né? Porque a nossa vida, ela continua. A nossa vida, apesar de um dia ter fim, mas aquilo que nós construímos dentro deles continua vivo. É assim que hoje as ideias, né? Quando a gente fala de ideia, porque nós somos o que pensamos, como diz o autor de Provérbios, assim como pensa a tua alma, assim você é. Então somos o que pensamos. O valor que nós temos está no que pensamos. Os pensamentos são ideias, e as ideias, elas não morrem, elas se multiplicam. Por isso, quando Deus levanta uma pessoa, Deus não olha a pessoa como uma pessoa física, um ser individual, Ele olha como uma nação. Quando Ele levantou Adão, ele viu como pai da humanidade. Abraão como pai da fé. Moisés como pai da lei, né? E assim vai, quando Deus levanta